injustiçado, condenado à morte sem merecer. Quem é esse que andou sobre as águas em pleno deserto? O pão multiplicou. Quem é esse e a terra obedece e tudo estremece?
Ei. Ei. Som. Som, som, ei. Som. Som, ei, som. Som, ei. Teste. Ei. Ei, som. Som. Ei. Som, teste. Ei, som, teste. Som. Ei, som, teste. Som, teste, som. Ei. Tá bom. Som. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Amém.
Uma salva de palmas a todas as nossas crianças, adolescentes e jovens. Que coisa linda ver uma geração integrada, crianças, adolescentes e jovens dançando a mesma música. Para nós é um privilégio poder ver vocês fazendo isso. Deus abençoe. E é assim que nós começamos a nossa celebração de Páscoa nesse domingo, dia 16 de abril de 2017. Um dia especial, onde nós recordamos o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E desde sexta-feira nós temos colocado esse padrão na nossa vida, de lembrarmos de que Páscoa não é um coelhinho, Páscoa não é uma celebração comercial, mas a Páscoa é a evidência da nossa fé em Jesus Cristo que nos salvou. Então sejam todos muito bem-vindos essa noite, sejam todos muito bem acolhidos na nossa comunidade. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, nós queremos te dar um presente ao término dessa celebração. Basta você sair ao final da nossa celebração à direita e você vai encontrar lá a nosso estande para recepcionar os nossos queridos visitantes. Você pode receber o seu kit, receber o seu presente que nós preparamos de uma forma toda especial hoje. Antes de passar os avisos, deixa eu só fazer um agradecimento geral, agradecer aos papais que trouxeram seus filhos para ensaiar, agradecer às mamães que estiveram presentes também nesses ensaios, ao coral, ao ensaio do quarteto, ao ensaio do louvor, todos que participaram do ensaio das crianças, todos que estão envolvidos em fazer essa breve apresentação para marcarmos esse evento de Páscoa aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado a todos vocês que contribuíram e especialmente você que veio prestigiar essa noite conosco, essa celebração. Próximo aviso, por favor. Eu quero dizer para você que quer se tornar membro da nossa comunidade, está acabando o seu prazo para fazer isso, tá bom? Então nós estamos já nos preparando para o último final de semana de abril, a gente fazer uma reunião inicial para detalharmos como serão os nossos encontros. Então, ao final dessa celebração, se você quiser participar desse curso de novos membros, não significa que você será novo membro, mas se você quiser participar desse curso, são 9 semanas, você escolherá da quarta-feira ou no domingo pela manhã, um dos 2 dias para você poder participar. Na quarta, das 19h30 às 21 horas, e no domingo das 9 da manhã até às 10h30 horas. Então você pode escolher um desses 2 dias, participar das aulas e estar conosco para poder conhecer um pouco dessa comunidade que você tem frequentado e que você tem aderido também participando. Então, olha aí, se no final dessa celebração você sentir o desejo, passe e fale com a nossa secretaria ali na saída, com a Edilane, dê o seu nome e seu telefone, nós vamos entrar em contato para poder agendar o dia e a hora do nosso encontro, tá bom? Próximo aviso, nós tivemos aí o desafio de Páscoa, que foi no dia 14 de abril, na sexta-feira. Eu, assim, fiquei muito feliz de poder ver algumas fotos, algumas pessoas comentando. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus por você que tomou essa iniciativa e fez o banquete da sua casa uma linda celebração de Páscoa. Na sexta-feira, lá na minha família, nós recebemos a Páscoa. Nós recebemos esse dia. Nós reunimos os nossos pais, reunimos os nossos filhos e tivemos a oportunidade de montar a mesa e lembrar que Páscoa não é o domingo de manhã quando as crianças recebem o chocolate, mas Páscoa é a sexta-feira quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, se você tem alguma foto da sua celebração de Páscoa, mande no WhatsApp da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa secretaria, para que a gente possa arquivar e também colocar no nosso site. Sim, coloque lá a foto da sua mesa ou a foto da família que participou com você, fique à vontade, mas compartilhe o desafio de Páscoa que foi receber a Páscoa em casa através de uma refeição. Próximo aviso. Hoje de manhã nós tivemos a nossa celebração às 6 horas da manhã. Não foram muitas as pessoas que estiveram conosco, mas uma boa quantidade. Tivemos aqui em torno de 120 pessoas que vieram participar de uma celebração às 6 horas da manhã. Começou escuro assim e depois ficou clarinho e ficou gostoso também o nosso ambiente. E terminamos com o café da manhã. Olha só, a mesa estava farta, não fartou nada, como diz o pessoal por aí, estava farta a mesa. E nós tivemos um tempo precioso de café da manhã e ainda sobrou algumas coisas para as nossas crianças poderem comer agora à noite na celebração delas também. Aliás, você que trouxe o seu Tupperware, você que trouxe o seu vasilhame, alguma coisa assim, no final da celebração, passe lá e retire, estará sobre a mesa para você levar para sua casa, senão será aceito como doação na nossa comunidade. Será muito bem-vindo o seu vasilhame, a sua tigela, a sua travessa, o seu Tupperware, tá bom? Próximo aviso, retiro de homens, nós estamos esgotando as nossas vagas. Se você quer participar do retiro de homens e ainda não pegou a sua ficha, eu acredito que nós temos mais 3 ou 4 fichas com a secretária lá no fundo. Pegue a sua ficha e o próximo.
também é o retiro de mulheres. De mulheres já esgotaram-se as vagas, tá bom? Então nós temos lista de espera. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o pagamento dessas inscrições até o dia de amanhã e no mais tardar na terça-feira, na nossa celebração de terça-feira aqui. Se você não acertar, a sua vaga, a sua ficha de inscrição, ela será repassada para a lista de espera. Então, por favor, procure a líder do Ministério de Mulheres, o líder do Ministério de Homens e dê uma satisfação em relação à sua ficha de inscrição, porque as vagas são limitadíssimas e já tem pessoas esperando para poder participar. Não é justo que você fique com a ficha de inscrição e não faça a sua aquisição desse espaço, desse local, e aí depois você fica sem um lugar e também a outra pessoa que gostaria de participar também fica sem, tá bom? Então faça o seu acerto hoje e no mais tardar na terça-feira da esperança. Depois desse dia, nós passaremos as nossas fichas de inscrições para o pessoal que está na lista de espera, até por consideração a esses que também estão deixando seus nomes lá. E último aviso, você pode entrar no nosso site, você pode manter contato conosco através do WhatsApp, através do e-mail secretaria@ipisertanopolis.com.br, e ali você pode tirar suas dúvidas, fazer seus agendamentos e também ter acesso às nossas informações. Essa semana vocês já começaram a receber alguns convites via WhatsApp. Se você não recebeu no seu celular, é porque o seu número ainda não está cadastrado no nosso sistema. Então mande um joinha para nosso celular, WhatsApp, e nós vamos entrar em contato com você e você vai receber as informações de tudo que acontece na nossa comunidade. Enquanto as crianças vão se arrumando aqui, enquanto nossos adolescentes vão se preparando, eu queria que você assistisse rapidamente esse vídeo da Páscoa, que fala sobre a Páscoa da linguagem infantil. Gente podia viver num jardim bem legal. Mas aí alguém fez uma coisa errada. Eu já fiz coisa errada. Eu também. Eu também. E aí a gente virou pecador. A gente nasceu pecador. Mas Deus teve uma ideia. Uma ideia bem legal. Olha, na ideia dele não tinha coelhinho não, viu? Aí ele pegou a pessoa que ele mais gosta. É o filho dele. E mandou pra salvar a gente. Ele é o maior super-herói. Ele era o único que podia vencer a morte. Mas ele morreu de verdade. Daí ele ficou triste. Mas aí eu descobri que ele ressuscitou. E tudo que ele quer é meu coração. O mundo deu pra ele. Hoje é Páscoa em mim. Pode ser em você também. Meu Redentor vive. Quer viver em você. Feliz Páscoa! Feliz. Filmes para ver. O trem São Bento.
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que vos dê o seu perdão. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vamos colocar de pé e vamos declarar esse refrão. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou. Tanto me amou, ele tudo me suportou.
João viu o trono morada. Não. Pode soltar de novo, fazendo um favor? Desculpa aí, pessoal. Microfonia. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno ao Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz.
Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos e o seu corpo a sofrer sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio e este anjo a questionar o que procura entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, e eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, e eu sou livre, enfim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, em sua carne enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, e eu sou livre, enfim, de mim.
Nós vamos chamar nossas crianças aqui à frente de 3 a 8 anos. Vamos colocar em pé, queridos irmãos e irmãs. A equipe de louvor pode subir aqui. Nós celebraremos ao Senhor com as canções. E as crianças de 3 a 8 anos já podem vir aqui para ter um tempo de celebração na idade e também na linguagem delas. Crianças de 3 a 8 anos, nós queremos orar por vocês. E você, papai e mamãe, que esteja com o seu filho e a sua filhinha aí, e não esteja confortável com o seu pequeno ir sozinho à salinha, você pode acompanhar, não tem problema nenhum. E agora você pode ir com o seu filho e com a sua filha para esse tempo de ministração também. Crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti pelas nossas crianças e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós e também dos pequeninos. Adulto, velho, criança, o Senhor não se importa com a idade, porque o Senhor vê a vitalidade do coração. E aqui estamos nós, abençoando as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, Deus abençoe vocês. E nós que ficaremos aqui vamos celebrar ao Senhor. E você pode fazer isso também com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua contribuição. À frente da sua cadeira nós temos um envelope. E você pode colocar a quantidade, o valor que você desejar. E assim você poderá estar contribuindo aqui também à frente. Enquanto nós colocamos os nossos gasofilaços, nós vamos cantar essa canção. E você pode vir devolver o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor, amém? Porque Ele vive, amém? Queria convidar você para levantar suas mãos bem alto e aplaudir bem forte o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina nesse lugar, amém? E vamos celebrar com alegria. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar.
o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz te libertou. O alto preço foi pago ali na cruz por amor a mim, por amor a você. Declare isso. No altar de adoração, somente tu, Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de
altar de adoração seja exaltado o Senhor. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Somente Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Eu queria te convidar a você a declarar mais algumas vezes isso, reconhecendo que somente Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, foi pago um preço alto ali na cruz, de morte, de sangue, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E agora nós vamos declarar que somente Tu, Deus, é o Filho de Deus. Somente Tu, Jesus, é o Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Declare bem forte ao Senhor. Tu és Jesus. Reconhecemos, sim, Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Não há outro Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Declaramos a Ti, Se não há outro, continue cantando. Jesus é o Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Sobre a sua depressão, Jesus é o Filho de Deus. Tu és Jesus. Sobre a sua angústia, sobre suas dores, Jesus é o Filho de Deus. Sobre o inferno, sobre a morte, sobre principados e potestades, sobre as suas lutas, seus fracassos, suas derrotas e suas vergonhas. Assentado num alto e sublime trono, exaltado entre os louvores do seu povo, cercado de glória e adoração, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O pão da vida, a fonte de água viva, a minha paz, a sua alegria. Só o Senhor é Jesus, Filho de Deus. Tudo que precisamos essa noite é declarar isso. Tudo que precisamos essa noite é cantar isso. Tu és o Filho de Deus, exaltado, glorificado, entronizado entre os louvores. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o pão da vida, a água da vida, a videira verdadeira, a fonte de águas vivas, aquele que tem todo o poder em suas mãos, aquele que está sentado num alto e sublime trono, o Cordeiro ressurreto dentre os mortos, digno de tomar o livro, digno de tirar o selo, aquele que esteja morto, mas agora vive está, aquele que está entronizado entre os séculos dos séculos, aquele que deixou a sua glória, morreu em nosso lugar, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o poderoso, o nosso leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã, a luz do mundo, a alegria dos homens, o Salvador, a rocha eterna, o Redentor, o Filho do Deus vivo,
vivo, aquele que tem toda a autoridade em suas mãos. Tu és Jesus. Tu és pode saudar o nome de Jesus. Você pode elevar o nome de Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. E não há outro como tu. Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe. Não existe outra razão da igreja existir, não existe outra razão da igreja estar na terra, se não proclamar o nome de Jesus. Aqui nós não proclamamos o nome de pessoas, aqui nós não proclamamos o nome de uma denominação, aqui nós não exaltamos o nome de personalidades humanas, nós temos aqui a grata alegria e o grato prazer de poder declarar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus, declarar esse nome que está sobre todo nome e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema de mensagem. Ele vive, parte 2. Por que parte 2? Porque na manhã de hoje nós falamos sobre a parte 1 desse texto. Nós mencionamos alguns detalhes que são enriquecedores e que, se você não veio, você perdeu uma grande oportunidade de poder notar alguns detalhes do que Deus prepara e do que Deus fala através da sua palavra a respeito da Páscoa. Mas eu gostaria de começar essa conversa com você a partir de uma mensagem que eu ouvi um certo dia do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele dizia assim: o túmulo vazio é o berço da igreja. O túmulo vazio é a razão da igreja existir. O túmulo vazio é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não estamos celebrando um Deus que esteve vivo e está morto, mas estamos celebrando um Deus que esteve morto, mas está vivo. Nós estamos celebrando um Jesus poderoso, maravilhoso, glorioso, tremendo, poderoso, e não há outro semelhante a Ele. Por isso que o túmulo vazio é o berço da igreja. O fato de estarmos aqui reflete que existe alguém muito maior do que nós, muito maior do que os nossos cantores, muito maior do que as nossas apresentações, muito maior do que o pastor que lidera essa comunidade, muito maior do que a nossa denominação de mais de 100 anos de idade, muito maior do que nós. Existe alguém que nós celebramos, que nós adoramos. Portanto, o túmulo vazio é o berço da igreja. O túmulo vazio é a alegria da igreja. O túmulo vazio é a celebração da igreja, é a disposição de cantar, é a disposição de dizer que nós não estamos mais num cortejo fúnebre, nós não estamos saudando aqui um defunto, nós não estamos aqui nos posicionando diante de uma imagem que não tem força, não tem poder, não tem vigor. Nós estamos falando de um Deus vivo, poderoso, atuante, que você pode sentir a presença dele aqui ou em qualquer lugar que você estiver. O berço da igreja é o túmulo vazio. A nossa alegria, a nossa disposição em aplaudir, em levantar as nossas mãos, em colocar um sorriso no rosto e dizer eu sou de Jesus, é o fato do túmulo estar vazio. Essa é a nossa maior celebração, essa é a nossa maior alegria. E se você puder notar nas escrituras, você vai perceber que a igreja surge com essa alegria. A igreja, ela apresenta-se com essa alegria. A mensagem do túmulo vazio não é uma mensagem mais ou menos assim: eu acho que Jesus ressuscitou, hein? Porque o túmulo está vazio. A mensagem das mulheres que viram o túmulo vazio não é uma mensagem assim: o que será que aconteceu? Porque Jesus não está no túmulo, a gente viu um negócio lá, um anjo parece que disse que ele não está mais lá porque ele ressuscitou. Como é que é isso? Não há uma menção de um cenário triste, não há uma menção de um cenário melancólico, não há menção de um cenário que não tenha evidências de euforia, não há menção nisso. A menção de um cenário que se apresenta como alegre, um cenário que se apresenta celebrativo. As mulheres vão ao domingo pela manhã, na primeira hora do dia, embalsamar o corpo de Jesus, como era costume da época, e elas vão ao terceiro dia para fazer isso, e vão conversando no caminho: como é que será que a gente vai fazer para entrar diante de uma pedra tão pesada como aquela? E quando elas chegam, elas veem a pedra removida. E diante da pedra removida elas entram e falam: roubaram nosso mestre, onde está Jesus? E um varão de branco, um anjo resplandecente aparece e diz para ela:
para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão aqui procurando um morto, quando na verdade ele disse que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar? Veja, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como havia dito. Vão e digam aos discípulos e a Pedro de que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então as mulheres saem do túmulo dizendo: legal, né? Isso é um acontecimento interessante. Quem sabe a gente pode organizar uma igreja e pode falar um pouquinho mais sobre isso. Quem sabe a gente pode falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus no futuro. Não! Elas não saem de lá lamentando. Elas não saem de lá tristes. Elas não saem visitando uma melancolia no seu coração. Elas saem de lá celebrando e vão correndo, levantam seus saiotes, como eu disse hoje pela manhã, chegam até o cenáculo, que dava aproximadamente 1,5 km, 2 km de distância do sepulcro de Jesus, e quando encontram os discípulos dizem: ele ressuscitou, ele está vivo, ele já não está morto, ele vai adiante de nós na Galileia, como ele havia dito. Jesus está vivo, vamos celebrar. Eu imagino Pedro levantando e falando: está vivo, verdade, sim, nós fomos, e um anjo disse que ele já não está mais lá, que ele ressuscitou como havia dito ao terceiro dia. Então os discípulos começam a se abraçar, começam a celebrar: o mestre está vivo, o mestre está vivo, nossas esperanças não fracassaram, nossas ilusões, nossas desilusões não serão permanentes, o mestre está vivo. Você consegue perceber a identidade de euforia? Você consegue perceber a cena de alegria? Sim, porque eu preciso de um pouco de teatro para você conseguir capturar essa ideia. Porque a maioria dos casos, nossas celebrações são embalsamadas de cortejo fúnebre. A maioria das nossas celebrações são tomadas de uma melodia melancólica. A maioria das nossas experiências de fé são tomadas por uma experiência fúnebre. Nós saímos das nossas casas, nós vivemos os nossos dias, nós experimentamos a força da nossa segunda-feira, na força do braço carnal, e não na celebração do nome de Jesus. Quantas pessoas estão vivendo sem a perspectiva do túmulo vazio? Quantos de vocês essa noite estão vivendo as suas vidas sem olhar para o horizonte e enxergar que o túmulo ainda está vazio, porque ele já não está mais lá? Ele não está crucificado, ele não está impotente, ele não está destruído, ele não está derrotado, ele não está perdido, ele está vivo. Mas quantos de nós não experimentamos isso? Quantos de nós não experimentamos a alegria do túmulo vazio, que é o berço da nossa fé, que é a razão da nossa esperança? Quantos de nós vivemos a nossa vida numa cantiga de melancolia e de tristeza constante, lamentando do casamento, lamentando do trabalho, murmurando pela cidade, murmurando pelo nosso passado, reclamando da nossa existência, reclamando das coisas que nos faltam, requestionando as nossas privações, porque esquecemos de olhar o túmulo vazio, queridos? Porque se nós aprendêssemos a olhar o túmulo vazio, a nossa conversa seria diferente nas igrejas. Nossas celebrações seriam diferentes na igreja. Nós não conseguiríamos conter a nossa alegria, a nossa celebração. Por isso, com todo respeito ao seu jogo de cintura, com todo respeito à sua capacidade de fazer coreografias, seria difícil a gente se controlar e não dançar na presença do Senhor, não celebrar com todo o coração na presença do Senhor, sem pudores, sem escrúpulos religiosos, que roubam a nossa experiência de celebrar com a nossa espontaneidade, e nos fecham numa máquina religiosa, que nos faz viver mais um cortejo fúnebre, do que uma adoração celebrativa. Não é assim não são assim nossos louvores, não são assim os nossos cânticos, letras passadas num telão, acordes entoados de um palco, que muitas vezes para você é só um entretenimento e não passa de um picadeiro, onde nós fazemos o papel do circo e você faz o papel do público, onde você é mais um espectador, onde você não vê o túmulo vazio, mas você enxerga os aparatos, os instrumentos da religiosidade. Hoje à noite nesse lugar, o maior interesse do meu coração é convencer você e também expor você a mensagem do túmulo vazio, que não pode nos conter um sorriso amarelado, que não pode nos esconder atrás de uma religiosidade fria,
que não pode inibir as nossas mãos de não serem levantadas, que não pode conter os nossos lábios de serem abertos e adorar ao Senhor Jesus que está vivo. O que eu quero essa noite nesse lugar é que um espírito de liberdade paire em nossos corações, paire sobre as nossas vidas e nos leve à perspectiva do túmulo vazio, que me faz ser um crente sincero, sensato, fervoroso, alegre, queimando de alegria por dentro, porque Ele está vivo. Eu não celebro nesse lugar um Deus morto, e nós não celebramos um Deus morto. Por isso, o túmulo vazio é o berço da igreja, é o berço da nossa celebração. O túmulo vazio é a fonte de onde vai todos os nossos louvores, de onde saem todas as nossas adorações. O túmulo vazio é o berço das nossas convicções de fé. Será que você já percebeu isso? Será que você notou isso? Será que você está como Maria Madalena e os outros discípulos correndo de um lado para o outro dizendo: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, o que a gente pode fazer? Ou será que você está em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35, a melancolia que se apresenta nos primeiros versos, a tristeza que se apresenta nas palavras disparadas, que diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus teve 3 mais chegados, 12 mais próximos e 70 mais distantes, mas 2 discípulos, que nós vamos saber o nome apenas de um nessa mensagem, estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém apenas. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Veja só o cenário. Muda-se o cenário, mas não se muda o evento. Eles estão diante da ressurreição de Jesus. Eles estão diante da maior informação que haveria de impactar toda uma humanidade. Eles não estão antes da ressurreição, queridos. Esses 2 discípulos que estão caminhando em direção a Emaús, talvez a residência fixa deles, eles não estão diante de uma informação que não seja verdadeira. Eles não estão diante de um evento que ainda não aconteceu. Não, eles sabem da ressurreição. Eles ouviram falar da ressurreição. Eles já ouviram informações sobre a ressurreição. Só que por quê que 2 mulheres que vão àquele lugar e recebem uma informação da ressurreição saem vibrando e celebrando, e outros 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém, o epicentro de todo o evento da ressurreição, estão tristes, cabisbaixos, deprimidos e melancólicos? São 2 maneiras de encarar a ressurreição que está aqui presente. São 2 formas de você viver a vida cristã. Ou você vive a sua vida cristã da perspectiva de Emaús, ou você vive a sua vida cristã da perspectiva de Jerusalém. Onde você colocar o seu foco, onde você direcionar a sua fé, é onde estará saindo a fonte da sua esperança e das suas convicções de coração. É aqui que está a grande diferença entre nós. É aqui que se dividem 2 grupos essa noite nessa comunidade. Pessoas que estão voltando para Emaús, entristecidas, desesperadas, desiludidas, frustradas, cabisbaixas, perdidas, deprimidas, angustiadas. Essas pessoas, elas estão fazendo um trajeto, um cortejo fúnebre para Emaús, muito parecido com esses discípulos, que não conseguem colocar a perspectiva da ressurreição no para-brisa de suas almas. Não conseguem fazer isso. E do outro lado nós temos Jerusalém. Nós temos um povo que está indo para Jerusalém, andando para Jerusalém, caminhando para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da vitória, da conquista, das realizações, dos sonhos, do restabelecimento da fé, das esperanças. Para onde você está caminhando em sua fé? Para onde você está caminhando em sua vida pessoal? Você só tem 2 opções essa noite. Ou você está caminhando para um cortejo fúnebre sem a convicção e sem a perspectiva do túmulo vazio,
ou você está caminhando para Jerusalém com a linda imagem do túmulo vazio e de todos os sonhos restaurados, da vida plena concedida e da eternidade como um presente, uma dádiva concedida. Que coisa linda! Só temos essas duas oportunidades. Por isso nós falamos essa manhã muito sobre esse assunto, e eu não quero me deter aqui, porque quem veio pela manhã já ouviu um pouco, mas Emaús é o lugar do retrocesso. Os 2 discípulos estavam voltando para Emaús, eles estavam em Jerusalém, vivendo a alegria de Jerusalém, a celebração de Jerusalém, e quando de repente eles recebem uma informação: Jesus está morto, Jesus está morto. Imediatamente eles voltam para a cidade onde eles haviam nascido, a cidade que eles haviam deixado, a cidade que eles haviam abandonado, a profissão que eles haviam abandonado. Você lembra de Pedro? Quando Pedro recebe a informação de que Jesus estava morto, o texto diz que ele toma uma decisão: eu vou pescar. Para você, pescaria pode ser um entretenimento, pode ser um desestresse. Para você, diz assim: eu vou pescar porque eu estou muito estressado, estou muito cansado, estou muito fatigado. Para Pedro, quando ele fala eu vou pescar, sabe o que ele está dizendo? Chega desse negócio de ser discípulo, eu quero voltar para a minha antiga profissão. Um dia eu deixei as redes para seguir um Jesus que agora está morto. Um dia eu abandonei a minha profissão, a minha segurança, o meu ganha-pão, para seguir um Jesus que agora está morto. Pedro está dizendo: eu vou pescar. E depois você conhece o resto da história, que ele teve um encontro especial nessa pescaria. Mas os discípulos que vão para Emaús, eles estão dizendo assim: para que ficar em Jerusalém? Para que ficar nesse lugar de celebração, sendo que nós não acreditamos de que Ele está vivo, nós não cremos que Ele está presente, nós não cremos que algo aconteceu? Vamos voltar para Emaús. Porque Emaús, para eles, é o lugar da segurança pessoal, é o lugar da proteção da alma. Emaús é o lugar do controle. Nós temos o controle, nós podemos ter o nosso ganha-pão, nossa família, nossa casa, podemos ter o nosso salário. Emaús é o lugar também das decepções, porque um dia eles saíram para ganhar o mundo e agora estão voltando como fracassados. Um dia eles saíram para seguir um Jesus que havia dito que eles haveriam de experimentar o melhor dessa terra, e agora eles estão voltando deprimidos. É o lugar das decepções, mas também é o lugar das frustrações, porque os seus sonhos não se concretizaram, as esperanças não se fortaleceram. Mas nós temos outro grupo que está em Jerusalém, e esse grupo que está em Jerusalém estão cheios de sonhos. Eles estão num cenáculo, sim, com medo dos judeus, mas eles estão dizendo: opa, Jesus está vivo, há sonhos, tem expectativas, uma esperança, uma porta de oportunidade se abriu para nós. Tem esperanças, vitórias, tem entrega, tem alegria. Minha pergunta para você diante desse quadro geral: em qual cenário você está? A informação é a mesma: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Só que um grupo de pessoas essa noite vai continuar caminhando para Emaús sem a alegria do túmulo vazio, questionando e se perguntando, duvidando e descrendo. Mas o outro grupo não. O outro grupo vai sair desse lugar dizendo: eu sei que o túmulo está vazio, eu sei que meus problemas não são maiores do que a morte que Jesus venceu naquele túmulo. Eu sei que as minhas dificuldades pessoais não são maiores do que o poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu sei que as minhas lutas pessoais, que as minhas fraquezas, que as minhas fragilidades, que os meus erros do passado, que os meus problemas não são maiores daquele que Jesus Cristo suportou na cruz do Calvário. Tenho 2 grupos de pessoas aqui essa noite. Uma vai caminhar para Emaús deprimida, porque não consegue acreditar que o túmulo está vazio e que Ele tem poder para restaurar sonhos, tratar vidas, curar feridas e transformar realidades. E outro grupo está caminhando para Jerusalém, porque sabe que Ele está vivo, Ele está presente, está trabalhando, está atuando entre nós. E o mais lindo de tudo é quem vem para Jerusalém entende o que o Paulo disse em Filipenses: e o poder da ressurreição que habita em mim, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, habita em mim. O túmulo está vazio e o mesmo poder que tirou Jesus da tumba reside em mim. Portanto, eu posso crer no amanhã. Isso aqui não é um jargão, isso aqui não é uma frase de efeito. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não é uma frase de efeito, é uma verdade, porque o túmulo está vazio. Creia no amanhã, creia na família, creia nas mudanças, creia nas transformações, creia que não há um fim ainda pré-determinado. Há esperança, sonhos, provisão da parte de Deus, porque Ele vive, porque o túmulo está vazio, eu posso crer no amanhã. Agora, se o túmulo está vedado, não tem razão nem de por que você está aqui.
não há razão nem por que você viver. Qual a sua esperança? Ganhar dinheiro? Se aposentar e depois sair para pescar? Qual que é o seu estilo de vida? Qual a razão de você viver? Educar os filhos? Ganhar dinheiro? Se aposentar? E aí? O que mais? O que vai acontecer depois da sua aposentadoria? O que mais você sonha para a sua vida? O que mais você tem para o seu coração? Quando eu vejo o túmulo vazio, eu sei que eu tenho alguns compromissos e algumas responsabilidades que me inserem diretamente na realidade do túmulo vazio e na caminhada para Jerusalém. Jerusalém. Uma Jerusalém que eu não posso ver e nem tocar, mas uma Jerusalém que eu posso sentir e que eu sei que eu estou caminhando para lá. Eu sei que eu estou caminhando para lá. Como diz uma cantiga de crianças, muito antiga: caminhando eu vou para Canaã. Lembra disso aí? É o meu lugar, né? Canaã é o lugar da terra prometida, é onde está hoje situada a nossa Jerusalém geográfica, mas caminhando eu vou agora para Canaã celestial. Eu vou caminhando para um lugar onde existe gozo, alegria, plenitude eterna. Eu vou para um lugar que o túmulo vazio aponta dizendo: nesse lugar não tem enfermidade, nesse lugar não tem marido ranzinza, não tem patrão explorador, nesse lugar não tem político corrupto, nesse lugar não tem a maldição do dinheiro e da destruição do próximo, nesse lugar não tem guerra, não tem ameaças químicas de bombas atômicas, não existe nesse lugar angústia, tristeza, depressão, não existe nada, porque o túmulo está vazio e é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Tem uma outra música que fala que meu amigo pastor Bilo em Campo Grande canta: eu vou para lá, ai, 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 ai. Eu vou para lá, ai, 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 ai. Eu gosto demais da ideia de que essa terra não é o meu lugar final, porque se o túmulo está vazio, é para lá que eu vou com Ele. Ele vai adiante de mim para Galiléia, Ele vai adiante de mim para Jerusalém, e para lá eu estarei, e lá eu estarei um dia com Ele. De qual grupo você faz parte? De Emaús ou de Jerusalém? O grupo que está caminhando para de Emaús, cabisbaixo, deprimido, e que na manhã de segunda-feira, diante do conflito, se abate, se desmorona por completo. Quem é você? Através do seu rosto, do seu sorriso, da sua vida e da sua família, você está em Emaús ou você está em Jerusalém? Em que lugar geográfico você tende a se posicionar? E que lugar espiritual você tende a se posicionar? E olha o que o texto continua dizendo. Um deles, chamado Cleopas é um dos nomes desses discípulos, dos dois discípulos, perguntou-lhe. Lembra que eles estão a caminho de Emaús, estão no trajeto, estão no trecho. E diz assim: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali todos esses dias? Que coisas? Perguntou Jesus, né? Hoje estava conversando com um amigo, e ele diz assim: por que Jesus, por que ele faz isso? É o jeito de Jesus lidar com as nossas falhas de convicções, com a nossa descrença. Que coisas? Que queres que eu te faça? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam os discípulos. Ele era um profeta. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, diante do povo. A gente viveu muita coisa junto. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aí o cenário não muda. O cenário continua melancólico, triste, cabisbaixo e deprimente. E o texto continua. E nós esperávamos. A gente achava que essa era a nossa esperança, que Ele iria trazer a redenção de Israel. A gente seria livre do império das trevas, ou melhor, do império de César ou do império do sacerdote Caifás. Eles não sabiam que estavam presos ao império muito maior que o império das trevas. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Hoje é o terceiro dia de tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Elas falaram que Ele ressuscitou dentre os mortos. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que Ele está vivo. Mas a gente lá não quis celebrar. A gente estava no mesmo lugar, diante da mesma informação, enquanto uns pulavam de alegria e falavam: o túmulo está vazio, ei, vamos nos levantar. Nós resolvemos voltar para Emaús cabisbaixos, deprimidos e angustiados. Às vezes a gente está no mesmo culto, tem duas pessoas que saem completamente diferentes desse lugar. Uma sai dizendo: pastor, era isso que eu precisava, agora vai. E outro dizia: pastor, na minha vida não tem jeito mesmo. Gente que vai para Emaús mesmo estando na mesma informação. Gente que vai para Jerusalém mesmo com a mesma informação. Olha lá. E então, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então, para a gente isso não é suficiente. Para isso, não é suficiente. E o texto continua. E ele lhes disse:
Como é que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando lá de trás, do beabá, da alfabetização bíblica, ele começou de Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Opa, eu estou indo. Aí eles ficaram falando assim: não, fica conosco, Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem essa morada. E você conhece essa música. Mas eles insistiram em fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E aí Jesus ficou. E aí o cenário não mudou. Mudou? Eles estão com medo da noite. Eles estão falando: olha, vai ficar escuro, vai ficar perigoso para o senhor andar aí sozinho. Fica com a gente, já está tarde. Aliás, é melhor ficar em grupo quando fica de noite. O cenário não mudou. E aí aconteceu um negócio que o cenário mudou. Quando eles estavam à mesa, eu adoro a mesa, queridos. A mesa é um dos lugares mais preciosos da nossa família. Não perca a experiência da mesa na sua casa. Não perca a experiência da mesa na ceia do Senhor aqui. Eles estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu imediatamente da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, agora a gente crê. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Mudou a cena? Agora mudou. Porque ir para Emaús é um cortejo e um caminho fúnebre. Mas ir para Jerusalém é participar da mensagem da ressurreição. E aqui, quando a gente entende a Páscoa, quando a gente experimenta a Páscoa, algumas coisas acontecem na nossa vida. Essa é a pergunta que eu quero encerrar, uma reflexão para o seu e para o meu coração. O que a Páscoa faz conosco? O que todo ano, quando nós chegamos a esse período, ele faz conosco? Por que fazemos reuniões? Por que fazemos cantatas? Por que trazemos as crianças para cantar aqui à frente? Por quê? O que a Páscoa faz conosco? Será que ela faz a gente ficar mais amoroso? Será que ela faz a gente ficar mais gordinho porque nós comemos muito chocolate? O que a Páscoa faz conosco de verdade? Qual é o princípio da Páscoa? E para esse texto, eu encontro alguns princípios que eu gostaria de aplicar com você. O primeiro princípio: quando nós estamos na Páscoa, os nossos olhos se abrem para reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você vive a Páscoa, os seus olhos se abrem. Você começa a enxergar de uma maneira diferente. Você entrou aqui essa noite reclamando do patrão, reclamando da esposa, reclamando do filho. Tudo que você vê é a crise. Tudo que você vê é o problema. Tudo que você vê é o seu passado maldito. Tudo que você vê são as suas desilusões e fracassos. Seus olhos estão vedados. Você não consegue enxergar Jesus. Você não observa. Você não percebe. Você olha para a sua trajetória e vê simplesmente dor, sofrimento, lamentação e angústia. Você não enxerga em nenhum detalhe. Você não consegue ver as digitais dele, o cuidado, a provisão, a bênção oculta, a graça que não foi revelada. Você não consegue porque os seus olhos estão fechados. Você não o reconhece no dia a dia. Você não o percebe. Você não o nota na sua família. Quando você senta à mesa, você senta à mesa simplesmente. Quando você vai trabalhar simplesmente. Quando você vem à igreja, você vem a mais uma celebração religiosa. Quando você faz o seu momento de lazer, é mais um momento de lazer. Você não o nota, não o percebe, não o reconhece e não faz algo que possa parecer que você realmente está vivendo na perspectiva do túmulo vazio. Quando nós vamos à Páscoa, queridos, de verdade com o nosso coração, a gente vê diferente. A gente vê uma criança e vê Jesus. A gente vê o nosso patrão e consegue enxergar Jesus no controle. A gente vê a nossa empresa e diz: Jesus está presente nesse lugar. A gente vê a nossa família não tão perfeita e diz: Jesus está presente. A gente senta à mesa e às vezes só tem um arroz, um feijão e um ovinho frito e você diz: Jesus está presente nisso aqui. Às vezes você sai para fazer uma entrevista de emprego e volta com só acesso negado e você diz: Jesus está presente nisso tudo. Às vezes você tem uma questão familiar que não foi resolvida com a sua esposa, com o seu marido, mas você consegue enxergar: Jesus está presente, Ele vai me dar vitória. É isso. Quando nós estamos na Páscoa,
os nossos olhos se abrem. A gente vê Jesus. A gente vê Jesus balançando os nossos filhos no parquinho, empurrando e dizendo: Jesus, eu tenho família. A gente vê Jesus tirando o extrato no banco e olhando para a nossa conta ainda negativada, mas a gente diz: Jesus, eu tenho salário. A gente olha para a nossa mesa, para os filhos que foram embora estudar na faculdade e só vê a esposa e o marido e fala: mas Jesus, eu ainda tenho a minha companheira. A gente olha para o nosso vestibular que não foi aprovado, mas você olha e diz: eu ainda tenho os estudos. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu tenho ascensão social, se eu tenho posição econômica, não importa o que eu tenho em minhas mãos, eu tenho Jesus. E isso é Páscoa. Os meus olhos se abrem, eu paro de reclamar, eu paro de murmurar, eu paro de ficar falando da vida alheia, eu paro de fofocar, eu paro de invejar, eu paro de intoxicar a minha alma, como nós ouvimos desde janeiro. Eu simplesmente vivo com os olhos abertos e noto Jesus. Jesus está nisso, Jesus está nisso, Jesus está nisso. É problema, Jesus está presente. É solução, Jesus está presente. É vitória, Jesus está presente. É derrota, Jesus está presente. Meus olhos estão abertos. É o que a Páscoa faz com você. Quando você vive a Páscoa, seus olhos não se fecham mais. Você consegue encontrá-lo e vê-lo e percebê-lo. Segundo, o que a Páscoa faz conosco? Os nossos corações ardem, queimam, despertam dentro de nós. Aquele olhar de zumbi vai embora. Aquela cara de peixe morto vai embora. Aquela postura cabisbaixa e deprimente vai embora. Sabe por quê? Porque quando a gente experimenta a Páscoa, é impossível que um coração alegre não deixe o rosto mais bonito. Diz a Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 15, que um coração alegre deixa o rosto o quê? Bonito. Um coração alegre aformoseia o rosto. É isso que Deus quer fazer com você. Quer fazer o seu coração arder com essa informação. Não é mais uma informação jornalística. Não é mais uma informação saindo de uma coluna de um texto, mas é a informação que pode mudar a sua história. Jesus está vivo. Jesus está presente. Jesus está em seu coração. Como seriam nossas celebrações? Como seria a nossa igreja? Como seria a nossa vida? Como seria a sua família? Como seriam suas decisões? Se você sentisse o seu coração arder com a presença de Jesus Cristo, porque você vive a Páscoa, porque você está em Jerusalém. Como seria a nossa vida a partir de hoje, se eu entendesse, se eu me posicionasse, para que o meu coração ardesse com a presença de Jesus Cristo e eu o percebesse? Se eu notar, se os meus olhos abrirem, é impossível que o meu coração não queime. Não queime de amor pelos perdidos, não queime de vontade de me entregar essa obra maior do que eu, que é o reino de Deus. Não existe um lugar melhor para estarmos, senão na presença de Jesus. Cultos vibrantes, celebrações alegres, pessoas dispostas, corações que estão em posição de estratégia para adorar e servir a Jesus Cristo, seu Senhor. Como seria nossa comunidade? Como seria você? Como seríamos nós em Sertanópolis se o nosso coração ardesse? Como seria sua empresa amanhã se o seu coração ardesse de verdade por Jesus Cristo? Como seria sua escola se você lecionasse com seu coração ardendo de amor por Jesus? Como seria sua classe se você estudasse como seu coração estivesse ardendo por Jesus? Como seria seu casamento se o seu casamento fosse tomado por um ardor pela presença de Jesus? Como seria sua vida se Jesus reinasse no seu coração? Como seria? Como seria? Será que não seria diferente? E aqui eu chego ao último aprendizado do que a Páscoa faz comigo. A Páscoa faz os meus pés se apressarem. Quando eu experimento a Páscoa, eu olho o lugar onde eu estou e digo: este não é o meu lugar. Eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite vivendo só sua tormenta e seu sofrimento: esse não é o seu lugar. Você que entrou vivendo só depressão e angústia: esse não é o seu lugar. Você que está vivendo escravizado pelo pecado: esse não é o seu lugar. Você que está vivendo sem fé e sem esperança: esse não é o seu lugar. Você que perdeu os seus sonhos e os seus objetivos de vida: esse não é o seu lugar. Eu quero dizer para você que quando você experimenta a Páscoa, os seus olhos se abrem para você ver o mundo de uma maneira como você nunca viu. Seu coração queima com uma disposição e uma alegria de poder estar vivo e vivo como Ele está, Jesus Cristo nosso Senhor. E por fim, os seus pés se apressam.
Rapidamente você sai do seu lugar. Rapidamente você diz, Miqueias capítulo 2, versículo 10. Eia, subamos, saiam daqui, porque esse não é o lugar que eu preparei para vocês. Não é o lugar do vosso descanso. Deus dizendo para o seu povo, subamos, eu vou com vocês, saiam daqui, porque esse não é o lugar que eu preparei para você. Esse não é o seu lugar de descanso. O ambiente da crise, do sofrimento, da angústia, da perda, do ódio, do ressentimento, da mágoa, da ira, da discórdia, da contenda, da preocupação, da ansiedade, da insônia, esse não é o seu lugar. Jesus está vivo para te tirar de lá e trazer um lugar onde você pode ter descanso, paz, alegria, serenidade, domínio próprio, controle, motivação, disposição. Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida, mas você tem que se apressar. Anda logo, sai do lugar que você está, o quanto antes. Saia do lugar que você está, corra para um lugar onde você possa sair, desse seu Emaús, dessa cidade que está atormentando o seu coração e a sua alma. Saia desse lugar e venha para Jerusalém. É a Jerusalém que Deus quer te levar, é a Jerusalém que Deus quer te conduzir. É para Jerusalém que Ele quer transformar a sua vida. Se coloque em pé, por favor. Eu quero orar com você. A equipe de louvor pode subir aqui à frente mais um minutinho. Onde você está essa noite? Para onde você vai? Em que lugar que você ficará? Para onde? Para onde? Se você voltar para Emaús, você vai voltar cabisbaixo essa noite. Se voltar para Emaús, você vai voltar entristecido essa noite. Mas se você decidir sair hoje desse lugar e ir para Jerusalém, você vai encontrar esperança para a sua vida, paz para a sua vida e graça para o seu coração. Feche os seus olhos um minutinho, pode apagar as luzes, por favor. Senhor, nós estamos diante da sua presença. Quantas pessoas aqui que se identificaram com essa palavra estão entendendo? Que estão posicionadas num trajeto em rumo a Emaús. Essa não é a rota. Essa não é a rota. Com o túmulo vazio, com a celebração que está acontecendo em Jerusalém, Emaús não é a nossa rota. Não é o nosso destino final. Não é o lugar da nossa parada. Essa pessoa entrou aqui, ó Deus, vivendo somente as más notícias, vivendo somente a incredulidade do seu coração, somente a tristeza da sua alma. Oh Deus, essa pessoa veio entrando diretamente para a sua Emaús, tentando proteção, segurança. E o Senhor hoje partiu o pão diante dos seus olhos, abriu os olhos, queimou o coração. E agora esses pés estão apressados dizendo, eu vou resolver isso, eu vou sair desse lugar, a minha vida será transformada, o meu coração será restabelecido. Por isso, Paizinho, no nome de Jesus, nos leve a esse lugar onde nós possamos experimentar a verdade do túmulo vazio e possamos declarar que Tu és o Filho de Deus, e que estando o túmulo vazio, nós estamos vitoriosos contigo. Nós também estamos assentados às regiões celestiais em vitória e triunfo com o Senhor. E a morte não tem mais a palavra final, assim como também a ansiedade, a preocupação, a angústia, a perda, a luta, o luto, a dor, nada tem mais a palavra final. Quem tem a palavra final? Jesus o Senhor. Ele tem a palavra final sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre o seu amanhã, sobre sua saúde. Ele tem a palavra final sobre a sua eternidade. Ele tem a palavra final sobre você. Por isso, Paizinho, nessa noite, manifesta o Teu poder entre nós. Tira-nos de Emaús e leva-nos para Jerusalém. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Nem é o seu lugar também. Também não é o seu lugar.
de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho. Você está num funeral ou você está numa celebração? Onde você está nessa noite? Em que posição espiritual você está? Seja exaltado. Se você está celebrando um túmulo vazio, declare isso. Seu nome é santo, poderoso. Mais alto para Jesus. Nós estamos celebrando. Sabe o que Ele fez por você? A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso. És nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Senhor, nós estamos aqui nos despedindo desse espaço de adoração. Nós estamos nos despedindo dessa tenda do encontro. Mas nós não estamos nos despedindo da sua presença. Nós não estamos nos despedindo da realidade do túmulo vazio. Nós vamos dizer tchau uns para os outros, mas não seremos abandonados, porque não somos filhos órfãos. Nós estamos aqui saindo, indo para as nossas casas, e amanhã vamos para os nossos trabalhos, e depois vamos para os nossos compromissos, mas nós vamos continuar indo para Jerusalém. Nós vamos continuar indo para Jerusalém. Nós não voltaremos a Emaús, o lugar dos fracassos, das decepções, da angústia, da luta, da dor. Nós estamos indo em direção a Jerusalém e vamos celebrar, engrandecer, exaltar o nome de Jesus, o Filho de Deus. Seja adorado na tua igreja e que nós estejamos, ó Deus, num arraial de celebração e nunca num cortejo fúnebre nesse lugar, para adorar o nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você o recebe como Senhor Salvador da sua vida, se você o adora verdadeiramente, se você celebra a ressurreição dentre os mortos, você pode aplaudir, celebrar, você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Do altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em teu lugar. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Pode acender as luzes para mim. Deus abençoe. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua